Falar com o nosso Deus nesse momento, agradecer a Deus por tudo que Deus nos concedeu nessa semana, Deus, te louvamos, Senhor, por este momento, agradecendo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito durante essa semana, na nossa vida, todo instante, Senhor, que está presente conosco, mesmo nós talvez não importamos, Senhor, de estar observando, mas vemos que o Senhor está conosco todo instante, resolvendo os nossos problemas. O Senhor vem demonstrando, Senhor, cada dia a Tua presença conosco. E nós somos pecadores, Senhor, miseráveis, Senhor, distanciamos do Senhor. Mas nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor nos ensina a buscar ao Senhor, a estar na Tua presença. E neste momento, Senhor, estamos aqui para louvar o Teu nome, agradecê-la e aprendermos, Senhor, a Tua palavra. O Senhor venha falar no nosso coração, Senhor, retirando todas as coisas mal do nosso coração, para que a Tua palavra venha, Senhor, e nós podemos guardá-la e podemos ter ela como exemplo prático durante a semana. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito, por o Senhor conceder, Senhor, a cada um de nós a graça, a alegria e também, Senhor, poder estar na Tua presença. Fala os corações daqueles que não puderam estar aqui, que eles também possam ter essa alegria, Senhor, de buscar o Senhor. Porque sabemos que nós devemos estar prestando nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Esteja, Senhor, com nossa cidade, esteja, Senhor, com nosso Brasil, todos estejam, Senhor, as igrejas neste momento reunidas, que o Senhor esteja, Senhor, usando os teus servos, para que eles possam, Senhor, estar buscando ao Senhor, pregando o Evangelho, e que essas palavras, Senhor, possam estar sendo anunciadas como semente jogada no mundo. Esteja também, Senhor, por todos aqueles que estão enfraquecidos na fé, tanto, Senhor, aqui na nossa cidade, quanto em outras cidades, que o Senhor visite estes corações, para que eles, Senhor, sintam prazer e alegria de estar buscando ao Senhor. Esteja com nossas famílias, visita, Senhor, o lar de cada um, as famílias entristecidas, o Senhor conforta, Senhor, os corações, os enfermos, põe tuas mãos, Senhor, sobre cada um. E aquele, Senhor, que necessita, Senhor, de ter um trabalho, que o Senhor prepare esse trabalho cada um, para que eles possam, Senhor, ter como se manter conforme o querer do Senhor. O Senhor fala, Senhor, no nosso coração através da Sua palavra, os textos lidos, a música cantada, que tudo, Senhor, possa ser para a honra e glória do nome do Senhor. Nós te louvamos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Convido a igreja a abrir suas Bíblias no Salmo 29. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Trovejam o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro no Líbano e oscilam como boi selvagem. A voz do Senhor despede e chama de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Gades. A voz do Senhor faz dar cria as corças e desnuda os bosques. E no seu tempo tudo diz glória. O Senhor preside ao dilúvio como rei. O Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoe com paz ao seu povo. Deus os abençoe este salmo. Tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai ao Senhor na beleza da santidade. Vamos estar louvando ao nosso Deus com a música de número 47. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores morreu sobre a cruz. Aleluia, toda glória
imploramos. Amém. Louvamos-te, ó Deus, pois nos mandas a luz, que brilhando nas trevas a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos, ó Deus, por teu Filho Jesus, que foi morto, mas vive no reino da luz. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos, ó Deus, e rogamos, Senhor, dá-nos sempre sentir teu poder, teu amor. Aleluia, toda glória te rendemos, Senhor. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e os fumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde antemanhã. Bramam as nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz, a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Deus nos abençoe com este salmo, e que o pastor possa nos ajudar hoje com a nossa lição. Nós podemos aprender mais da palavra do Senhor. A palavra do pastor, continuidade do Espírito. Graças a paz, Deus esteja nos dando o discernimento nessa manhã, mais uma escola dominical. Convido a cada um que abra a sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 1. Os versículos 18 a 25. O texto nos diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dava à luz um filho, ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse
o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. É um texto bem conhecido, que é bem pregado, né, em relação ao nascimento, a Páscoa, né, a morte, o Natal, né, o nascimento de Jesus, né. E hoje nós vamos trabalhar nesse sentido de José, sobre o pai de Jesus, né, o escolhido para aí proteger a vida do Messias. José nada mais foi aquele que é o sacerdote, o ancião da casa, o protetor, o sustentador do lar. José é escolhido para proteger a vida do Messias. Logicamente, olhando, né, espiritualmente, Deus nunca precisaria, mesmo ele sendo nenê, né, mas olhando para o lado humano de Jesus, Deus protegeu ele, trazendo ele dentro de uma família. E olhando para a lei, todo o contexto depois da queda, tinha que nascer um homem. Não só Deus vindo, ou ele projetou a salvação dessa maneira. Deus veio como a sua natureza divina, mas humana. O segundo Adão, como Paulo chama, né? O primeiro Adão entrou o pecado pelo primeiro Adão, né? Carne, humano, mas o segundo Adão, carne também, né? E divino, entrou a vida eterna. Então tem personagens da Bíblia que a gente vai vendo e a gente conhece, que não temos muito conhecimento sobre eles, tá? Você olhar, você não tem muita coisa, a Bíblia não traz muito assunto sobre essa pessoa, tá? E um desses é José. Você tem poucas coisas que a Bíblia relata sobre José, marido de Maria, que é o pai de Jesus, né? Então não temos muito conhecimento sobre a vida de José, sobre coisas bem poucas, né? Uma coisa que sabemos de José é que foi escolhido entre tantos homens, né? Fiéis a Deus, para ser o cuidador de filho de Jesus, filho de Jesus Cristo. Essa é a certeza que nós temos. Um homem que a Bíblia diz que é piedoso, um homem que é temente a Deus. Essa é uma característica que José, a Bíblia traz que José né? Enfrentou apertos durante a vida aí, mas foi fiel a Deus. Isso é interessante também. Os apertos da vida, o que nós vimos desse trimestre, né? Crentes na hora do aperto, e se você olhar embaixo, que é muito amarelinho ali, não vai dar para ver, né? Alinhando a vontade de Deus nos momentos da crise, alinhando nesse momento de crise, de aperto, a vontade de Deus, não a minha vontade. Muitas vezes nós queremos, no nosso aperto, na nossa dificuldade, como lâmpada mágica, né? Resolver tudo. Mas às vezes a vontade de Deus é que aconteça isso, permaneça isso, tal um objetivo. Romanos 8, né? 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A vida de Paulo é exemplo, a vida de Jó exemplo, a vida de Abraão também, os seus apertos, Moisés, Arão, tanto outros personagens. Embora que mudo, né, nas escrituras, José, ainda assim podemos aprender, querido, sobre o papel da história da redenção, tá? E José é um retrato de um homem piedoso. Interessante isso, que hoje em dia nós precisamos de homens como José, homens piedosos. Não lá fora, dentro da igreja. Porque o homem piedoso, ele nasce aqui dentro, aos pés de Deus. Ele nunca vai nascer lá fora no mundo. Ele pode estar trabalhando para o reino lá fora, e deve trabalhar, mas ele vai nascer aqui. Não na parede, na igreja, comunhão da igreja. Ele nasce, a igreja necessita, e hoje nós não temos muitos homens piedosos dentro da igreja. Diz são piedosos,
mas nos pés do nosso Senhor, nos pés de Deus, nós encontramos poucos homens piedosos. Tá? E piedade é uma virtude que implica a devoção a Deus. É esse homem que nós necessitamos dentro da igreja, para que nossos filhos cresçam, ou para essa geração nova cresça, olhando o exemplo de um homem piedoso dentro da igreja. Os filhos têm crescido sem exemplo de pai, sem exemplo de homem. Aí quando ele olha, ele vê quem? A mãe. Não é que é errado, mas o pai, a masculinidade não temos dentro da igreja. Esse é o grande problema que essa geração está tendo e vai ter se nós continuarmos dessa maneira. Os homens não têm responsabilidade, não querem e batem no peito que é o sustentador da casa. Se for só isso, é tão fácil porque as mulheradas, né, as mulheres foram, né, têm trabalhado, têm avançado e está certíssimo, está buscando sustento. E muitas mulheres não precisam de homem para sustentar ela nesse sentido. Mas é um sentido que Deus fez homem e mulher, uniu. E o homem, a Bíblia deixa claramente, é ele que levava o sacrifício, é ele que ia no templo. E nós vamos ver aqui que sempre, tá? Mateus está falando aqui, e Lucas, principalmente Lucas, sempre José vem na frente. José pegou a Maria e levou, fugiu para o Egito. José levou a sua família para o templo. Não é Maria, não é a mãe. Sempre é o homem que está à frente, tomando a sua casa à frente. Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Homens piedosos, homens tementes a Deus e não sustentadores de lares somente. Homens piedosos é o homem piedoso, é a piedade, é a virtude que implica a devoção a Deus, que reflete numa ação motivada pelo amor e pela compaixão pelo próximo. Isso tudo nós temos visto mães, as mulheres tomando a frente, e não o homem. E o homem, né, infelizmente estão brincando diante de Deus, e isso tudo vai ter um peso muito grande para eles. Deus vai chegar e vai cobrar desses homens que não têm feito. Tá? Ah, não, eu fiz isso. Não, a minha vontade está segundo a Escritura, não a segundo a sua Escritura. Porque nós cremos em Deus, cremos que a Bíblia é a palavra, cremos. Aonde que eu busco a vontade de Deus? No meu coração, Jeremias fala que o nosso coração é enganoso. Então eu busco a vontade segundo o coração de Deus. Então José e Maria, querido, versículo 18 a 25, aí nosso texto básico, tá? Estavam noivos. A Bíblia deixa bem claro, Mateus deixa bem claro que ambos estavam noivos, ou seja, um tempo aí para consumar todas as coisas, preparar tudo para esse casamento. Era um compromisso, querido, inquebrável, que durava em torno de um ano. O noivado antigamente, no tempo de Jesus, era isso. Durava mais ou menos um ano, preparação de tudo, né? Tinha o dote, toda essa preparação, e era algo inquebrável. Não como hoje. O camarada fica noivo, começa a namorar, termina, passou, tá? Ah não, é um período de conhecimento. Que já acabou, isso não é namoro não, tá? O namoro de hoje é um namoro mais que um namoro, tá? Já estou conhecendo. Não, você vai conhecer, você vai conversar. Você não vai ter coisas a mais de conversa. Você quer conhecer a pessoa, conversa com ela. Você não precisa ir além de conversa, né? Então esse namoro hoje em dia, e está dentro da igreja, e os pais, não, é normal. Não, normal, pecado não é normal, tá? E esse noivado aqui, né, era algo inquebrável. Hoje, camarada noiva, ah não deu certo. Namorou, conheceu a pessoa, noivou a pessoa e não deu certo ainda, alguma coisa está errada, né? Então o nosso sistema de namoro com casamento está errado. Então o que era uma condição muito mais séria do que o nosso noivado na nossa cultura, né? Se a gente olhar, tá?
E o Deuteronômio capítulo 22, versículo 23, Deuteronômio 22, 23 diz o seguinte: se houver moça virgem, desposada, e o homem achar na cidade, se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade, e os apedrejareis até que morram. A moça, porque não gritou na cidade, ou alertou que estava sendo abusada, e o homem, porque humilhou a mulher do seu próximo. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Eliminará o quê? O mal, pecado. Então nós temos que... Não, nós temos lei. A pessoa pode ser presa e vai ficar lei. A Bíblia não. A Bíblia dá mais para todo em relação ao pecado, cobrir, né? A defender a pessoa e dar um jeito, cobrir esse pecado, né? Cobrar o pecado das pessoas, tá? Ou seja, Deus não aceita pecado e nós não podemos aceitar o pecado, tá? Então hoje as pessoas aí vivem como pior que animais e tá tudo normal, e nós temos que orar a Deus para, e soubermos, né, de fatos assim, a gente deve tomar atitude, né? Não podemos deixar. Então não é só contra a mulher. Algumas pessoas falam, não, a Bíblia só fala da mulher. Não, está aqui. Ambos estão errados. Ela não gritou, ou, né, e ele deve ser eliminado também, tá? Então o cumprimento de casamento, o compromisso de casamento, era tratado de maneira tão sólida que sua quebra era tratada com o mesmo rigor do adultério, tá? Então, a partir do momento que José e Maria estão noivos e José larga Maria, seria um adultério na época, tá? O que hoje acabou se tornando normal, né? Vai separando. E infelizmente os cristãos que em relação a essa área, namoro, noivado, casamento, têm agido como pessoas, né, sem compromisso com o Senhor, tá? É uma área que nós olhamos começo da Bíblia. O que Deus fez? O mundo em 6 dias, tá? Criou o homem e o descansou no sexto. Gênesis 2, Deus fez o que? Casamento. Uniu o homem, né? Fez a mulher, uniu o homem e a mulher, e dá uma ordem: multiplicai. Se é para multiplicar, ou seja, não tem como separar, né? Ou seja, ali, ou seja, é falta de compromisso de uma parte, ou ambos, né? Mas é falta de compromisso, falta de temor. Ou seja, as pessoas não têm olhado isso como um temor diante de Deus. Nós temos que olhar isso como uma ordem do Senhor e como um temor, tá? Ou seja, a igreja não tem dado esse exemplo da conduta de vida, né, ou nessa nova vida. Então, pessoas tratam, né, aí como algo normal, homens, né, principalmente homens, tratam as mulheres como lixo. Essa sociedade tem que mudar isso. E tem mudado, lentamente, algumas coisas têm mudado, graças a Deus, mas ainda quem sofre mais são as mulheres. Quem paga o pato, né, como diz assim, sempre é o lado mais fraco, que é as mulheres, né? E o homem sai como vitorioso, mas na presença de Deus, Deus sabe, né, o que houve ali, e Deus vai cobrar. Então a condição de José e Maria que era de prometidos em casamento, mas de repente, sem que tivesse tido essa intimidade que Mateus deixa bem claro, né, sem conhecer, José não conhecia sua esposa no lado sentido do sexo, né, sexual, o ventre de Maria começa a crescer, tá? E José não sabe disso. A Bíblia deixa bem claro o texto que nós lemos, José não está sabendo, tá? Para nós sabermos uma outra, existe um tempo, né? E diante dessa situação, a Bíblia apresenta o quê? O caráter de José. Olha o versículo 19. Mas José
sendo que é justo e não querendo infamar ou difamar, resolveu deixá-la secretamente. Tá? Lógico, aqui é um contexto que nós conhecemos, é espiritual, é a redenção. Deus está trazendo, mas você imagina se José infamasse Maria, defamasse, saísse falando mal. Não, José sendo justo. O interessante é que a palavra traz a justiça primeiro, né? Isso não é ele, mas Deus trabalhando em José, um homem justo e não querendo infamar. Então não é de uma hora para outra que José, não, o que está acontecendo, já explode e já vai xingando, maltratando, falando, acabando com a mulher. Existe um homem justo, um homem passivo, piedoso, e não querendo, vamos conversar primeiro, vamos ver o que é isso. Ou seja, Maria falou para ele, né, não narra, mas ela chega para ele e conta, fala, estou grávida. E como você vai engravidar sem, né? Isso tudo você imagina no contexto nosso hoje, você, né, como se você fosse Maria, né, e chegando para o seu marido falando, e pensa o que poderia acontecer, a reação, né? Então o plano de José que não foi vingança contra Maria, não foi sair vingando, né, expondo na humilhação pública e nem a pena capital, que na época lá era apedrejamento, era morte, adultério, né? A decisão de deixar, o versículo 20, né, deixar Maria sem que ninguém soubesse. Ele soube, levou essa pancada, né, porque não está sabendo. José não houve ainda um contato com Deus ainda em relação a essa situação. Ou seja, Deus tratou com Maria, o Espírito Santo envolve Maria, engravida Maria, mas José não está sabendo. Então Deus fez confusão? Não fez confusão, porque Deus está trabalhando e trabalhou na vida de José. Ou seja, eu não posso sair chutando o balde de leite, chutando as pedras pelo caminho. Se eu sou nova, se eu tenho uma nova vida, sou novo, a minha vida é uma nova vida em Cristo, então sou tratado. Eu vivo no fruto do Espírito Santo. Então, todos os momentos eu posso também olhar e dizer, eu tenho que ter calma. Eu preciso calma. Antes de eu maltratar o meu próximo, o meu amigo de trabalho, a minha esposa, meus filhos. Eu não posso sair chutando, né? Eu posso pegar esse exemplo, né? Então, deixando Maria sem que ninguém soubesse, não era fácil, não foi fácil ali, né? E deveria ser ponderado, versículo 20, né? Não é um ponderamento ou um momento de parar, pensar, refletir. Imagina José saindo da presença de Maria, indo para casa, o que as minhocas dele começaram a pensar na cabeça dele. Essa noite, imagina José lembrando que teria que dormir. Enquanto José pensava nessa situação, ponderava o que aconteceu, aparece um anjo. Ou seja, enquanto nós ponderamos na situação que está acontecendo na minha vida, nas dificuldades, nos apertos da minha vida, quem trabalha no meu coração? O Espírito Santo. Mas quando eu não pondero nas situações dos meus apertos, nas minhas dificuldades, quem coopera ou quem vai trabalhar no meu coração, na minha mente, primeiramente, é a minha raiva, a minha explosão. Na minha mente, desce meu coração e a minha mão, a minha boca, né, pode começar a trabalhar nesse sentido, né? E entregou-lhe uma notícia, esse ano vai entregar uma notícia que é maravilhosa para José. Primeira dela, né? Maria de fato estava grávida. O anjo não mente, o anjo não vai falar, não, Maria, não, o anjo vai dar notícia que Maria está grávida.
Mas o bebê ali, o neném que vai nascer, essa criança, não era fruto de adultério. Não era, ou seja, não era bagunça. O lar de José não era um lar bagunceiro. José era uma mulher piedosa, justa. José era um homem piedoso e justo. Um lar abençoado. Eu tenho que olhar para esse lar dessa maneira. Eu tenho que olhar para o meu lar também dessa mesma maneira, através da minha atitude. Quais são as minhas atitudes? Quais são as minhas ponderações? E sim, de um milagre realizado, né, nela por meio do próprio Deus, e não como aquela reportagem há alguns anos, né, aquela bagunça do mentor espiritual que diz ser pastor, né, que o Deus que falou, né, ele leu na Bíblia e a Bíblia falava para ele adulterar, né? Adúltero e adultera, né? E ele foi lá e fez a cabeça da mulher, e o marido aceitou, e ele acabou se deitando com a mulher e engravidando a mulher, porque Deus mandou fazer isso. Então são coisas, ou seja, dois lares bagunçados, né? Bagunçou dois lares. Aqui não há bagunça, aqui existe Deus agindo para uma redenção, uma salvação, né? O versículo 20, né, o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Se a gente olhar para os deuses gregos, essas mitologias, né, que nossos filhos são encantados, porque isso, aquilo, esses jovens são encantados, e não pense que nosso filho não pode, se nós não tratarmos direito o que é uma mitologia. Os deuses gregos desciam dos seus tronos e tinham relação. Deus não teve relação nenhuma com Maria. Isso tem que deixar bem claro, porque na época de Jesus, o que aconteceu, essa mitologia era grande. Era fantástico na época, né, desse pensamento desses povos ali, isso era normal, né? Os deuses desciam, tinham e viam, né, realizavam, e nascia um semideus. Esse semideus depois vingava, e nós vimos filmes aí, né, se vocês assistiram, vocês veem isso. Não, aqui não há uma relação. Existe que Deus é Criador. Ele simplesmente, né, gerou ali em Maria, gerou. Segunda notícia que o anjo vai dar, aquele bebê era o próprio Salvador esperado. Ou seja, o que Maria, o que José esperava é aquele que está vindo salvar o mundo, a redenção. Por isso ele se chamaria Jesus, que quer dizer salvação, Salvador, ou aquele que viria para salvar. Olha o versículo 21. Ela dará à luz um filho. Ele dará o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Ou seja, não salvará disso ou daquilo, mas salvará da morte, que Paulo vem trabalhando no Romanos 6. O salário do pecado é a morte. Então Cristo salvou o seu povo do pecado. Para nós sermos salvos, para ir para o céu, nós temos que ser salvos do nosso pecado. E isso somente vai acontecer a gente entender João, né, o Evangelho de João, capítulo 17, quando vai falar do Espírito Santo. Qual que é a ação do Espírito Santo no homem pecador? O que ele faz no homem? Convence você do pecado. Porque, na realidade, quando a gente vai falar de pecado, a gente vai falar sobre pecadinho, né? A virtude maior vai ser, não, eu sou bonzinho, eu não faço, né? Ou seja, o que vai prevalecer na nossa vida é a nossa bondade, não nossos pecados. E quando a gente vai falar sobre pecado para Deus, nós não falamos dos nossos pecados. Nós falamos dos nossos pecadinhos, né? Nós não damos, né, a gravidade dos pecados, muitas vezes. Mas quando olha o nosso coração, a gente fala a podridão do nosso pecado, porque seja o pecadinho que nós achamos que é um pecadinho, é a mesma situação do pecadão, né? Mas como nós
colocamos e separamos muito, né, nossos pecados. Agora eu convido a cada um que vá para, se você tiver alguma coisa, deixa aí, tá? Vamos para Lucas capítulo 1. Nós vamos trabalhar um pouquinho agora também em Lucas, tá? Lucas 1, 46 e 47. Alguém lê para nós aí? Lucas 1, 46 e 47. De Maria, né? Então disse Maria: a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Então, disse a minha alma. O que a alma de Maria disse no cântico? Deus, né? De Maria está louvando a Deus. A minha alma engrandece ao Senhor. Esse Senhor é maiúsculo, ou seja, engrandece nele. Nele quem? No seu próprio Filho, que é Deus. Ela está mostrando, falando, cantando Deus divino, não o menino ali, que ela não está esperando no menino em carne, né? Mas sim na obra que Jesus veio como homem, tá? Mas ela está esperando, a alma dela está engrandecendo Deus divino, né? Logicamente é o nosso Deus. E o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Salvador maiúsculo, meu Salvador. Ela sabia o papel dela, quem ela era, pecadora, destituída da graça, sem a salvação de Jesus, sem essa obra que ele ia realizar, que ele veio para realizar. Então José aí seria responsável por dar o nome à criança. Isso é interessante. Quem daria o nome era José, tá? Segundo a revelação em sonho, o pai terreno do Filho de Deus. Versículo 21 agora do nosso texto básico. Ela dará um filho e lhe porás o nome de Jesus. José, você vai colocar o nome desse menino de Jesus. Tá? Ou seja, a responsabilidade de José. Terceira notícia desse anjo: o nascimento do Messias estava acontecendo dessa forma, em cumprimento, né, de uma profecia antiga. Tá? Se você olhar no versículo 23, é uma profecia antiga aí. Se você olhar no rodapé de Mateus capítulo 2, né? 23, você vai ver que é uma profecia de Isaías 7,14. No rodapé da tua Bíblia está lá, tá? Isaías 7,14. Qual que é a profecia? Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Lógico, aonde que Mateus pega esse Deus conosco? Tá? O que está no original é: e ele será chamado pelo nome Emanuel. Entre as parentes, quer dizer Deus conosco, não está no grego, tá? Mas está para nós compreendermos. Quem está lendo vai entender o que Isaías fala. Olha lá Isaías 7,14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Houve acréscimo? Não houve acréscimo, querido. Simplesmente uma compreensão de nós compreendermos que esse Deus, chamará, né, Emanuel, está, ou Deus conosco, é o significado, né, de Emanuel, que Isaías recebeu a revelação, passou para Israel, chegou até, né, nós hoje, que o significado de Emanuel é Deus conosco. Senão nós teremos que pegar um dicionário e buscarmos, né, esse conhecimento. Então, naquela noite, querido, houve paz na casa de José. Não houve briga, não houve tormento, não foi uma noite tribulada. Não é assim que Lamentações, não é? O que é? As misericórdias se renovam cada manhã. Ou seja, Deus não permitiu que José ficasse aí mesmo. Não, Deus já tinha um propósito.
tudo estava pronto. E aquela noite, José tem uma noite maravilhosa. Houve paz na casa de José, tranquilidade no coração dele, porque ele estava ponderando. Ele era justo no Senhor e piedoso. Tá? O Senhor mesmo vos dará um sinal: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Esse foi o sinal. Esse foi a fala, né? Ao mesmo tempo, o senso de responsabilidade por ser, né, e o escolhido como o guardião do Messias deve ter sido aterrador, né? Ou seja, a partir desse momento foi tranquilizado o coração de um certo ponto, mas outra preocupação é: eu vou ser pai, vou ter responsabilidade de gerar, né, fazer crescer essa criança. O cuidado de ser pai, né, não é simplesmente, não, eu sou pai agora e pronto. Não. A responsabilidade é grande. Alimentar, né, trabalhar com alimento, cuidar, educar. Né. A profissão, antigamente, a profissão do pai era do filho. Né. O seu José está aí mesmo. Né? Seu pai trabalhava na roça, todos trabalhavam juntos, e o seu José também, mas chegou um tempo, né? Cada um foi com a sua vida, mas anteriormente tudo se ficava ali onde o pai estava. Né? Eu mesmo cresci dentro do comércio do meu pai, não trabalhei fora, não tive a oportunidade de trabalhar fora, sempre trabalhei com meu pai, até que no momento saí. Mas os demais filhos, todos ficaram, porque era dessa maneira. Hoje não, os filhos crescem, vão embora, né? Cada um com o seu trabalho, uns ficam com o pai, e José está ali ensinando todo, né, o processo de carpintaria para Jesus, o próprio Deus. Será que ele precisaria? Eu acho que não. Mas era um menino Jesus, homem, humano, aprendendo, né? Serrar, cortar, tomar cuidado das ferramentas. Né? Então José, sendo justo, obedece ao que Deus, né, lhe havia dito em sonho por intermédio do anjo. Né? 24, lê para nós aí, Mateus 1, 24, o que fala aí? Despertando José do sonho, respondi ordenar o anjo do Senhor e recebeu o sonho. Despertando do sonho, tá? Outrora Deus falou o quê? Hebreus, de várias maneiras, sonhos, revelações, e José teve, né, a fala do anjo através de sonhos, tá? E ordenou, ou seja, né, a ordem aí do anjo do Senhor, né, e recebeu a sua Maria, a sua esposa. E esse receber, que não é relação íntima, ele recebeu no compromisso do noivado. Ele tinha que esperar, e a Bíblia deixa bem claro: José reconhece Maria somente após o nascimento, após o cumprimento da lei, o oitavo dia da circuncisão, os dias da purificação das mulheres. Todo esse processo José esperou. Né? Então, versículo 25, alguém lê para nós? Ela não deu à luz um filho a quem pôs o nome de Jesus. A quem pôs o nome de Jesus. Então aqui mostra a justiça, a paciência, a piedade de José, tá? Em ter Maria como esposa no tempo devido. Tá? Devido. Ou seja, não como hoje, dentro da igreja. Nós temos que falar dentro das igrejas. Tá? Os casais namorados, o noivo, já se conhecem antes do casamento. Tá? Antes do casamento. E algumas das vezes esse namoro não está certo, esse noivado não está certo, e se separam e começa um novo namoro. Ou eles já são casados. Biblicamente, eles são casados. Se tiveram relação antes, né, desse compromisso, eles casaram e divorciaram. E começa um novo namoro. Não, ele começa um adultério, porque eles casaram e não deram certo e começaram
uma Nutella. E a coisa vai andando, né? Como algo normal dentro das igrejas. Porque nós não estamos aqui julgando se é crente ou não é crente. Se está dentro da igreja disso, temos que ir, né? Mas a Bíblia deixa bem claro, a conduta vai falar que são, que Deus vai, né? Isso se chama divórcio. A pessoa está divorciando ali. Quando os casais, né, namorados aí tem esse momento íntimo. Então há um divórcio ali. Tá? Talvez você já passou situações em que pensou ter sido enganado. Quem já não passou por isso, querido? Olha, o fulano está me enganando. Eu estou achando que isso não vai dar certo. Ele não está sendo sincero comigo. Quem que não já passou isso na nossa cabeça em alguma situação? Qual foi a nossa reação? Qual foi a tua reação quando você, nessa conversa ou nesse, né, acordo ali que você estava tendo, qual foi a tua reação em pensar que a pessoa estava te enganando? Tudo levava a ter certeza 100% que isso ali era enganação. Qual foi a nossa reação? Vingar sua honra? Eu vou dar uma pera que eu vou pegar esse camarada, né? Ele está pensando que ele está na frente, mas eu estou na frente dele. Será que nós pensamos em vingar nossa honra? Pagar na mesma moeda? Tudo isso nós estávamos pensando que era uma enganação. Nós estamos aqui trabalhando nessa hipótese. Aplicar a lei sem misericórdia, eu vou lá e fazer a coisa acontecer. Tá? Essa é a razão de muitas pessoas diante de supostas acusações. Essas são a reação de muitos, das vezes, nossa, supostas acusações. Você não tem certeza, nós não tínhamos certeza, mas nós agimos, né, dessa maneira. Às vezes não paramos para ponderar sobre a situação. Mas saímos aí tomando todas decisões precipitadas que causarão o quê? Consequências danosas ou até piores do que nós estávamos pensando que estávamos sendo enganados. José, que sendo um homem justo e forte no Senhor, ponderou naquela situação. Ele não brigou com Maria, ele não saiu chutando panela na casa de Maria, ou onde que Maria contou essa situação para José, porque ele ouviu de José, e a Bíblia fala que ele foi embora ponderar na situação. E naquela noite, o anjo falou com ele. Então José, homem justo, homem forte no Senhor, ponderou naquela situação e preferiu sair perdendo. Pensa nesse sentido, tá? Ele saiu perdendo. Ele não estava sabendo o que estava acontecendo, né? Porque se ele saísse chutando tudo aos olhos do mundo, ganhou. Não é assim? Você não pode deixar as pessoas se fazer isso, não. Você tem que tomar a decisão. Não, ele saiu perdendo. Na realidade, ele não saiu perdendo. Ele saiu cumprindo o que Deus mandou para ele. Ponderar, calma, vamos ter calma, né? Então, Paulo, tratando sobre essa situação na qual o cristão havia lesado o outro, ele pergunta o seguinte, 1 Coríntios 6:7, só existe entre vós demandas, já é completa derrota para vós outros. Só existir entre vós demanda, já é completa derrota. Estou brigado com fulano, ou nós estamos em discussão, ou seja, já é uma derrota. Houve uma demanda, houve uma impaciência, houve um desentendimento, né? Quer ver um problema sério dentro das igrejas? No mundo dá até morte, não que na igreja também não pode acontecer. É o irmão emprestar dinheiro.
Lembro sempre, eu cheguei aqui, quando eu cheguei, no primeiro ano, eu falei, se você quer emprestar dinheiro para o teu irmão, uma coisa a Bíblia fala que não podemos emprestar com usura. Primeira coisa, se você vai emprestar com algum juro, tá? Saiba que passar de 2% já é usura. 2% já é usura. Eu vou chegar no 2%. Tá? O banco te empresta 14%. Você pega 1.000, você paga 1.800. Isso é roubo. Os banqueiros são ladrões. Mas a gente vai lá. Né? Às vezes a gente precisa, vou lá. Tá? Então, o irmão empresta. O que eu deixei bem claro? Esse dinheiro vai fazer falta? Sim, não empreste. Mas o irmão precisa, não empreste, vai fazer falta. Por quê? Se o irmão acontecer alguma coisa e não puder te pagar, o que vai acontecer? Rápido. O que vai acontecer, querido? Briga, discussão. Maioria dos casos, 99%. E 1%, vou dar 1% ainda, que não chega a 1%. A compreensão. Não, irmão, estou tranquilo. Eu estava precisando, mas vamos entrar num acordo. 99% vai dar briga. Eu falei, você falou para mim, rapaz, você tem que ser homem, não é assim? Você tem que ser homem, você tinha que me devolver. Você falou de 2, 3 meses, você ia me devolver. Aí já começa. Ou seja, ele já feriu a minha masculinidade. Ele já me chamou de não homem. Então já queima a cara. E assim já começa o caldo entornar, né? Esquentar e vai entornando. Então o Paulo está trabalhando. Existe contenda entre vós, né? É perda. E ele continua, porque não sofreis antes a injustiça. Por que você não vai sofrer a injustiça? Por que não sofreis antes do dano? É pergunta. Você sabia que você precisaria desse dinheiro. Você sabia que você precisaria dessa ferramenta. E o teu irmão perdeu a ferramenta. Ou estragou a ferramenta. E ele não tem, porque se ele está emprestando, porque ele não tem condições de comprar naquele momento. Ou seja, então temos que ponderar. E José, a vida de José é uma lição para a nossa ponderação. Jesus preferiu sofrer o dano, não é assim? Lucas 23, Pai, perdoa-lhe que não, porque não sabe o que faz. Ele carregou toda a tua dívida. Ele carregou toda a nossa dívida diante do Pai. Pai, perdoa-lhes que eles não sabem o que fazem. Tá? E na força de Cristo aí, cada um de nós podemos escolher ser, melhor, sair perdendo, tá? Na força de Cristo, não na nossa, porque na nossa nós vamos fazer besteira, né? Sair perdendo a fim de demonstrar o amor sacrificial de Jesus a alguns que prejudicou. Naquela força do nosso Senhor, nós vamos ter condições de sair perdendo e demonstrar testemunho. O mundo vai falar, não, você é bobo demais, cara. Você, pode até xingar, né? A pessoa pode até usar termos vulgar, né? Para mostrar que você foi bobo demais. Mas na força de Cristo, nós podemos escolher sair perdendo. Tranquilamente, viver tranquilamente e demonstrar o amor sacrificial que Cristo nos fez. E assim essa pessoa pode um dia, ou pessoas podem olhar para você e falar, poxa, é muito amor, é muita paciência, é muita piedade, né? dessa turma aí, dessa igreja. Não estou falando da instituição, mas da igreja, a pessoa como igreja, e querer ser como você, ser como nós. Então não podemos, não aplicarmos a lei do mundo nessa hora, porque se aplicarmos a lei do mundo, nós vamos brigar, nós vamos discutir e nós vamos fazer a vontade de Deus. Além de tudo, aí os apertos de José, querido, não terminaria depois dessa primeira notícia ou da primeira conversa do anjo.
Então o anjo foi lá, acalmou o coração de José, falou: ó, o que está no ventre de Maria não é adultério, mas sim fruto do Espírito Santo, é o Salvador. Tá? O casal morava em Nazaré, da Galileia, mas havia uma profecia que Jesus nasceria em Belém. Tá? João 1,46. Natanael, ali a conversa, né, de Filipe com Natanael. Perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode ser alguma coisa boa? Respondeu Filipe: vem ver. Natanael falou: rapaz, Nazaré vai nascer o Salvador? Capaz, a profecia fala de Belém. Nazaré não presta para nada. É mais ou menos isso. Mas Belém, a profecia fala que nasceria. João 7,52. Responderam-lhe: dar-se-á o acaso caso de que também tu és da Galileia? Examine e verás que da Galileia não se levanta profeta. Pensa numa situação que em Galileia não podia nascer nada que prestasse. Tá? Mas Belém, viria de Belém. E assim Deus fez com que o imperador César Augusto, todos nós sabemos dessa história, né, convoca um censo, né, um recenseamento ali, para que José e Maria se deslocassem da cidade. Porque a profecia não daria ali, daria em outro lugar. Ou seja, a profecia do profeta lá atrás tem que cumprir, senão esse profeta é mentiroso. E se o profeta é mentiroso, ele não é da parte de Deus. Ou seja, o profeta já morreu, está morto, a profecia está vindo para se cumprir. Ou seja, Deus vai honrar a sua palavra. Olhando para a nossa vida, o que Deus mentiu para você? O que Deus mentiu para a sua igreja até hoje? Deus não falou: vou para o céu, né? Vou para o Pai, vou preparar o quê? Riqueza, prosperidade, cura. Não, vou preparar morada. Ele prometeu isso. Se vai curar e prosperar você financeiramente, querido, aí é outro assunto, é outra bênção. A promessa de Deus, a promessa é casa, morada, certeza da salvação, certeza do pagamento dos pecados. As portas, a certeza que a porta do céu vai estar aberta para você. Agora, se ele vai prosperar financeiramente, que ele é outra coisa. Lucas capítulo 2, né, vai falar que José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamado Belém, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Ou seja, como ele era dessa linhagem, ele tinha que ir para Belém para fazer o recenseamento. Ele pertencia lá. Ele estava em outro lugar. Lembra que nós falamos? Ele mudou de lá. Ele foi embora da sua cidade. Mas nesse recenseamento de César Augusto, ele tinha que voltar para mostrar quantas pessoas habitavam lá e por que César Augusto está fazendo isso. Ele está interessado nos impostos, está interessado no dinheiro do povo, né? Como hoje você trabalha em 6 meses ou até mais durante o ano para pagar imposto. Se você juntar tudo do imposto que você paga, a gente esquece quando você compra uma bala, você paga um imposto. Então tudo que você comprou, pega os impostos e vê quanto tempo você tem que trabalhar no ano. O resto é o teu salário. Ou seja, o nosso governo mata a população dele para viver lá no campear, né? E nós ainda batemos palmo com um povo desse. Para e pensa na loucura que o povo brasileiro faz. Eles são nossos empregados e a gente bate palmo ainda com um povo desse. Não, que não existe pessoas justas, né, trabalhando. Então José, querido, se submeteu ao recenseamento, ao pagamento de impostos, ao poderio romano que estava sobre Israel naquela época, que tinha, senão
daria problema. É uma viagem mais ou menos de 110 quilômetros, lembrando que uma grávida andar 110 quilômetros, você imagina, não era um carro confortável, um ônibus, tá? Um táxi, você tranquilo, não, era a cavalo, seu jeguinho, seu burrinho ali, tá? 110 quilômetros, mais ou menos aqui em Campo Mourão, partindo, tá? E essa barrigona, tá? Estava praticamente chegando os dias, nós sabemos, né? Não foi antes, mas foi praticamente nos dias, porque antes Maria vai visitar sua prima Isabel, né? Que estava grávida de João Batista, e o João estremece tudo ali na barriga, no ventre de Isabel. Então ali sim, foi antes, né? Mas agora Maria já está quase ganhando, o barrigão está quase estourando ali, né? Então, em Belém, que Jesus nasce em condições impróprias. Ontem a Fernanda estava contando a história para as crianças, no grupinho das crianças, ela perguntou assim, Jesus nasceu num palácio. As criançadas falaram, não, nasceu, não, aonde ele nasceu? Na estrebaria. O rei, o próprio Deus, nasceu na estrebaria, porque não tinha quarto, não tinha hotel mais. Todo mundo foi para lá. É como final de ano, Altamira se torna uma cidade grande, né? Vem todo mundo, os parentes vem isso, vem aquilo, a cidade você olha e fala, gente, tanta gente que eu não conheço, principalmente para mim, né? Para vocês talvez não, mas enche a cidade, né? Porque o pessoal vem para passar o Natal, o Ano Novo, né? Para o encontro dos amigos aí, isso, aquilo, né? E a cidade estava cheia e Jesus, o próprio Deus, vai ter que nascer na estrebaria, tá? Para o nascimento do Filho de Deus sobrou somente o curral, onde guardava os animais, né? Lógico, tudo isso estava para acontecer, tá? Então ali o Salvador do mundo, o Eterno, vai nascer. Lucas 2:6, né? Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Imagina o dono dessa hospedaria, o último que eles passaram, né? Se soubesse, será que daria? Mas tinha que acontecer todo esse processo, né? Jesus recebeu visitas, né? Dos pastores, dos magos, né? Ao 8º dia de nascimento, os pais levaram Jesus para fazer cumprir a lei da circuncisão na sinagoga. Lucas 2:21, né? Completado o 8º dia, para ser circuncidado o menino, deu-lhe o nome de Jesus, como lhe chamaram o anjo, antes de ser concebido. Ou seja, Jesus, homem, a sua divindade, né? Deus é divino e a sua humanidade, ele tinha que cumprir toda a lei. Por isso que ele diz lá na frente do seu ministério público, eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Então Deus, homem, ele cumpriu tudo o que a lei pediu. O 8º dia ele foi circuncidado, ele sentiu a dor da circuncisão. Não pense que não, ele era homem, ele sentiu, uma criança ali, ele sentiu toda a dor, né? Levítico capítulo 12, que vai trabalhar sobre isso, né? Também, passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para apresentar o Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado, e para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referência à lei, um par de rola ou 2 pombinhos, Lucas capítulo 2, versículo 22 a 24, tá? Então, tudo isso passou o dia da purificação de Maria, subiram para o templo. Agora vai oferecer o sacrifício, tá? Então, nasceu, o 8º dia fez a circuncisão, passa a purificação da mulher, que era a lei, a mulher não poderia estar aqui, tinha que esperar, né? Esse cuidado das mulheres, tá? Não é como hoje, tá? Em todo o recurso que nós temos que lembrar disso, né? Mas ela vai subir
para o tempo. Imagina só, hoje tudo bem, mas imagina a época, não tinha como, tinha que esperar, né? E nessa ocasião de Simeão e Ana, a profecia, né? E a Ana faz a profecia, né? E louvores de Simeão. E Deus prometeu a Simeão que ele não veria a morte antes de ver o Salvador. Ele levanta a criança, né? Faz esse louvor ali. Então, algo muito interessante no Evangelho de Lucas, que José com Maria é sempre apresentado como um homem piedoso, tá? Que seguia todos os mandamentos de Deus. Isso é muito interessante, como Lucas ele vai pesquisar e vai trazer isso. Lucas 2, 39 e 41. Leia para nós lá, por favor. Lucas 2, versículo 39 e 41. Olha como que Lucas traz José com Maria, com a sua esposa ali. Versículo 39 e 41, tá? Cumpridas todas as ordenanças, segundo a lei do Senhor, para a Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. 41? Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Então, todo esse cumprimento da lei, vemos da justiça de José. José nunca deixou de cumprir a lei. E quem estava no meio? Jesus. Jesus estava, o próprio Deus estava ali, cumprindo toda a lei. Por isso que ele veio humano. Por isso que a lei não pesa sobre os cristãos. Porque se esse homem, próprio Deus, né, o nosso Deus, não cumprisse a lei estava sobre nós. Por isso que ele diz que a lei, né, a Bíblia fala que a lei não pesa mais sobre nós, porque Deus cumpriu a lei, está nele. É a mesma coisa quando Deus fez aliança com Abraão, ele passou no meio do sacrifício. Abraão simplesmente pegou o animal, cortou o animal no meio, né, pôs ali nessa pedra no altar e Deus passou fazendo uma aliança, ou seja, a aliança é em Deus. O homem não tem parte nessa aliança. Ele só faz parte no sentido de gozar, se alegrar da aliança, da promessa. Mas parte em cumprir alguma coisa, jamais, jamais. Né? Por isso que Efésios 2, 8, 9 fala, a salvação não é por obra, para que ninguém se glorie. Então, todo esse cumprimento da lei, vemos essa justiça de José. Tá? Será que a justiça minha, tua, nossa, que tem sido vista para a glória de Deus? Ou a nossa justiça tem visto para a nossa própria glória? Isso nós temos que olhar. Como nós temos procedido com a nossa justiça? É uma justiça que vem de Deus, nas bem-aventuranças, né? Ou a nossa justiça simplesmente é para nós, né, aparecermos como o fariseu, né, orava, batendo o peito, mostrando tudo que ele era, né? Se for dessa maneira, a própria palavra nos diz que nós já recebemos a nossa glória. Ou seja, a tua coroa já está, toda a tua glória você já recebeu aqui. No porvir, não tem mais nada. Satanás, querido, usou Herodes, como usou Faraó, né? Para tentar destruir a semente da mulher. Lembra lá do Faraó? Né? Ele vai lá e extermina todas as crianças. A Herodes também, ele extermina as crianças de 2 anos para baixo, todas, masculinas. Né? Ou seja, ele sabe a visita dos magos, né? Passando por lá, é o ponto que Herodes sabe que haverá esse menino, né? O novo rei, e o medo dele é perder o reinado dele. Ele não está preocupado com outra coisa, é somente poder executivo, poder, né? Dinheiro, finança. Eu vou perder isso aqui e eu quero estar em cima da carniça, né? É o que o mundo pensa, que é só em dinheiro, só em dinheiro. E a vida eterna? Ah, não, depois a gente vê. É como essas pessoas trabalham a vida inteira para juntar. Aí chega no último momento, né? No momento de falar, agora eu vou viver, ele fica doente. Ou morre no outro dia. Acabou a vida.
Que prazer que você tem para viver dessa maneira. Acabou, né? Então a vida de Jesus estava correndo sério risco, né? Herodes o Grande era um homem violento que assassinou um sumo sacerdote, uma das suas esposas, 2 dos seus próprios filhos, dezenas de outras, né? De parentes e de outras pessoas. O Herodes não tinha pudor, não, essa é minha esposa, esses são meus filhos. Não, se levantasse ou ele pensasse que o filho, a esposa, poderia estar pensando em roubar o seu poder, era morte. Como ele matou uma das esposas, matou 2 filhos, né, parentes, porque eles houve suspeita que eles estavam querendo fazer alguma coisa contra ele, que exterminou. Ou seja, para matar Jesus ou matar essa criança toda, não teria nenhum problema. Olha como que Herodes era, o pudor desse homem. Que justiça que ele é, que homem piedoso que era ele. Não existe isso nele. Tá? Então ele simplesmente decide matar todas as crianças antes que essa tragédia alcançasse a casa de José, querido. Lembra? A casa de José poderia haver um problema no noivado? Poderia. Mas naquela noite Deus trouxe renovação e paz, mostrando o que estava acontecendo. Agora, novamente, antes de trazer essa tragédia, acontecer essa tragédia dentro da casa de José, como na casa dos hebreus lá no Egito, que não houve nenhuma morte, nem nos currais dos hebreus, mas na casa de todos egípcios, houve choro a noite inteira. Mas aqui na casa de José houve o quê? Bênção. Porque houve, Deus havia alertado José novamente que ele fugisse, pegasse o menino, pegasse a sua mãe e fugisse para o Egito. Mateus capítulo 2, né? Agora, nós estávamos no capítulo 1, agora capítulo 2, versículo 3 e 15. Pega o menino, pega a mãe e foge para o Egito. A vida de ambos, querido, dos pais e do menino, estava em risco. Tá? Se o pai pudesse levantar ali, o soldado ia matar ele também, porque as crianças teriam que ser mortas. E José, que foi um instrumento na mão de Deus para cumprir diversas profecias que nós conhecemos. E quando José soube da morte de Herodes, né, levou Maria e Jesus de volta para Israel. Porque Herodes morreu, o tempo do perigo, já não há mais a possibilidade de Herodes, né, mandar matar essa criança. Mateus 2, 19 a 23. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e volta novamente. Então, novamente, Deus falando ao coração de José, como? Em sonho. Hebreus capítulo 1. Outrora, Deus falou de várias maneiras. Profetas, sonhos, revelações, urim, tumim, diversas formas que nós vamos olhando do Velho Testamento e vemos como Deus falou. Hoje, Deus fala através do seu Filho. Eu não preciso de homens revelando a minha vida. Tomamos cuidado com isso. Nós temos a palavra revelada. Nada existe novo. Tá? Tudo está na palavra que a igreja precisa. Então José reaparece no relato bíblico quando Jesus tinha 12 anos de idade. Lucas 2, 41. José some, né? Mas quando Jesus já tinha 12 anos, tá? José leva sua família a Jerusalém para a festa da Páscoa, cumprindo todos os rituais, né? Todos os meninos judeus com 13 anos passavam a ter a responsabilidade agora. 12 anos levava ao templo e 13 anos ele voltava para cumprir a lei. Ou seja, o menino com 13 anos, homem, né? Lembra que nós falamos no início a importância, 13 anos, esse menino, homem, a partir daquele momento Jesus tinha a responsabilidade agora de fazer a lei. Ele cumpria a lei. O pai ensinou até o 12, os 13 anos agora cabia a ele fazer. É isso que nós devemos fazer, tá? Inculcar, não é isso que Deuteronômio capítulo 6 fala? Inculca na criança o que deve
fazer. Porque quando ele chegar, ele tem que fazer. E os hebreus, os judeus, né? E é assim, 13 anos ele tem esse momento agora de cumprir. Ele tem todas as condições, ele sabe, ele não é mais um moleque, uma criança, ele já é um adolescente ali com uma responsabilidade, tá? E nesse momento que foram para Jerusalém, tá? Ocorreu o quê? O incidente que Jesus fica para trás, tá? O povo está indo e quando José e Maria percebem, já está, né? Até voltar, gastou aí todos esses dias, né? Para voltar e chega, Maria encontra ele no templo e fica preocupado, né? E Lucas 2,48, filho, por que fizesse assim conosco? Teu pai e eu, aflitos estamos à tua procura. Parece o Jesus, você desobedeceu, você mata a mamãe, você mata o papai, desse jeito, né? Aí Jesus vai responder para sua mãe, afirmando, tá? Para eles, né? O seguinte, Lucas 2,49, e lhe respondeu, por que me procurais? Não sabeis que me cumpri estar na casa de meu pai? Ou seja, Jesus estava cuidando das coisas do pai. Maria sabia que esse menino era o Salvador. José sabia que esse menino era o Salvador. Mas a mente humana não compreendeu isso. José e Maria, tá? Não está tão claro assim para ele. Olha o versículo 50 de Lucas 2,50. Não compreenderam, porém, as palavras que lhe disseram. Eles não estão ainda, porque pensa você no lugar de José e Maria. Não é tão fácil assim. Eles sabem que Jesus é o próprio Deus encarnado ali, tá? E não compreenderam, porém, as palavras que lhe disseram. Cumpre eu estar na casa do meu pai. Você gente, você acabou de cumprir agora, você tem a responsabilidade do ano que vem, mas, gente, você está, né? Você deixa a mãe doida desse jeito, tá? Então, os pais cuidados, né? Levaram a seus filhos à festa por incentivar a responsabilidade para cumprir essa lei, né? Por si mesmo. E Jesus é o grande exemplo de masculinidade, não, melhor, José é o grande exemplo de masculinidade para os nossos dias. Tá? José, se a gente olhar o sentido da masculinidade, é um grande exemplo para nós. Homens, jovens, adolescentes. Vê como que José sim trabalhou. Ele mostra que a masculinidade não pode ser fraca, tá? Ausente e dominada. Nossa geração é geração de homens fracos, ausente e dominado. Homens dominados pela mulher, homens dominados por isso e por aquilo. Não há luta em casa. É bem claro, a Bíblia fala que a mulher é submissa, não é escrava, não é um objeto, ela é submissa. A autoridade está no homem, na masculinidade. Então, por isso que o homem tem que pensar, não, isso aí isso se chama pecado. Fora, mais simples, né? Falta de vergonha na cara. Só, é claro, né? Mas falta de masculinidade hoje a nossa geração, falta isso, né? Então, por um lado, né? Nem abusivo e nem egoísta por outro lado, né? Então, esse lado masculino não vai me levar a ser abuso, né? E nem egoísta, né? Eu sou o homem da casa, pode ser, mas você é um egoísta, né? Você é um falta de respeito, educação, você não sabe o que você é. Você é um homem, mas sem o pudor que Deus criou, né? Porque quando Ele criou Adão e Eva, Ele criou da sua costela, para estar do lado, é esse sentido, né? Não estar atrás, não estar na frente, não estar por baixo, mas sim do lado, auxiliadora. Não é assim que Ele falou, faça uma auxiliadora. E como é importante uma esposa do nosso lado, como é importante a mulher do nosso lado, né? Então,
em uma época que temos homens que se portam irresponsável, né, ao engravidar uma mulher e sumir de cena. Isso não é masculinidade. Ao mundo é o sentido de ser homem, né, o macho, tá? E não, isso é falta de respeito. Engravidar e tchau, vai embora. Está conversando no carro, né, seu Zé, sobre isso, né? Mas se acha o homem ao assumir a pensão. Ah, não, eu pago a pensão. Ah, eu pago a pensão para meus 3 filhos. Acham que é o suficiente. Não, eu sou homem, estou pagando. Não, você não é pai, você não é ausente, você não é exemplo, você não é nada. Pensão, qualquer um paga. Qualquer um vai pagar. Mas seu pai não é pensão, é muito mais. Hoje a nossa jovem, criança, muitos delas não tem pai. Tem pai no cartório, né? Mas presente não tem, porque sumiram, não quer assumir, ou não tem a masculinidade, porque são fracos, são ausentes e não tem domínio, não sabe do que é um domínio, tá? Por quê? Faltou ensino em casa, ou faltou o lado espiritual conhecer Deus, não sei, né? Então, infelizmente, em nossa época, a masculinidade tem sido desprezada e ridicularizada. Esse aqui entra um problema mais sério ainda. Desprezado pelas mulheres e ridicularizado pelas mulheres. Ou seja, feminismo, né? O ato aí das mulheres se levantar, jogou o homem para baixo, e elas querem assumir o papel do homem, invertendo o papel que a Bíblia, Deus, né, criou. Isso traz, né, o desprezo que Deus fez e ridicularizando o que Deus fez. As mulheres, estou falando, não é todo, né? Algumas mulheres estão desprezando e ridicularizando, mas diz que ama a Deus, serve a Deus, estão, né, dentro das casas de Deus aí, buscando e servindo Deus. Como? E outras praticamente, né, já desprezaram totalmente Deus, não creem em Deus e são totalmente ateus, né? Ateias aí. Então, sendo assim, elas estão fazendo seus papéis, né? Então, não adianta querer trocar papel, nunca vai ser, né? E o homem também não pode trocar o seu papel, a importância da masculinidade, de estar na frente. É ele que está ali na frente, né? Então, José nos mostra a masculinidade honrada. Ele honrou no momento difícil para ele, mas à noite o anjo apareceu. No momento que ele poderia perder o seu filho, o anjo apareceu novamente e ele assumiu o papel de masculino, né? Masculinidade. Ele foi embora, fugiu para sua esposa e seu filho, protegendo. Tá? É isso que essa geração, é isso que a igreja precisa. É isso que nós, como pai, precisamos ensinar aos nossos filhos, nossos netos, o que é ser homem e ser mulher. Segundo a Bíblia nos manda, não segundo o mundo e o que eu acho. Concluindo que o que vemos sobre José é suficiente para extrairmos lições práticas, como uma lista de atitudes exemplares. Por exemplo, José centralizou a sua vida em torno de Jesus. Tá? A vida dele está em torno de Jesus, e Jesus é o seu Salvador. Segundo, José ouviu a voz de Deus e obedeceu. E obedecia ali, ouvindo a voz de Deus. Terceira, nas Escrituras, José ensina mais, por exemplo, do que por fala e não busca destaque para si. José não fala aqui, eu não tenho ouvido, né? Fala de José. Ele ensina mais por exemplo do que qualquer outra coisa, tá? E não tem destaque para si. Você não vê nada destacado na Bíblia. Outra, quinto e último, José foi instrumento de Deus usado para ensinar Jesus a carpintaria e certamente muitas outras coisas. Ele ensinou o dia a dia. Cabe a nós também ensinar o nosso filho a lavar um copo, tá? Lavar uma louça, lavar uma roupa, estender uma roupa, porque quando eu casar, eu sei também, eu posso auxiliar a minha
esposa, lavar um banheiro. Porque muitos homens entram no casamento e deitam no sofá, porque nunca foi ensinado que eu também posso auxiliar a minha esposa, lavando, cuidando, zelando. Não é só na doença. Ah, não tem, minha esposa está doente, está internada, aí eu vou. Não, aí é um momento específico, mas no dia a dia. Por que não fazer uma coisa ou outra? Auxiliando também, tirando a carga dela um pouquinho. Ah, o trabalho o dia inteiro, ainda tem que cuidar da casa? Sim. É responsabilidade nossa educar os nossos filhos, é ensinar ele no caminho, não é da esposa. Trazer na igreja não é da esposa, é do marido. Ensinar ele a ser homem, é do marido. Ensinar a menina a ser mulher, é da esposa, não é do homem. Está vendo como a mãe vai ensinar um filho a ser macho, homem, né? No sentido da masculinidade? Não tem como, ela não é. Ela é feminina, ela é menina, é mulher. Ela vai ensiná-lo, né? Ela pode mostrar, mas volta à prática. É o que os pais hoje não fazem. E quando faz errado, ensinando coisas erradas. Isso não é masculinidade, isso é pecado. A masculinidade é ser o que Deus nos criou. Né? Então, querido, Marcos 6,3, quero deixar o último, né? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas, Simão, e não vive aqui entre nós, suas irmãs, e escandalizavam-se dele. Ou seja, o último texto, não é esse o filho do carpinteiro? Não é esse o Jesus, filho do carpinteiro? Não vive seus irmãos, suas irmãs? Mas todos eles escandalizavam em Jesus. Mas para nós, como igreja, Jesus não é escândalo, é o nosso Salvador, é o nosso Senhor. Marcos 6,3. Alguma palavra? Senhor José, nos leve em oração, por favor? Santo Deus, Pai, nós agradecemos, Senhor, por estarmos juntos nesta manhã, entrando a Tua palavra, aprendendo mais, Pai, acerca do Seu Filho amado, o exemplo que Ele deixou em todo o tempo, como Salvador, como Senhor das nossas vidas. Agora, Pai, pedimos que o Senhor abençoe, para que esse exemplo que foi deixado, que nós possamos seguir o Seu exemplo até o fim, tendo como modelo nas nossas vidas. Abençoando todos quantos já têm creio, arrependido e creio em Jesus, que também seja essa o segmento, para que assim seja esse modelo também na sociedade, assim como Cristo também foi para cada um de nós. Abençoe no correr do dia, também nós aqui, nossos filhos, onde estão, e também preparando para o culto da noite, para que possamos estar novamente para louvar o Teu nome. Abençoando conosco o evangelista que vai estar conosco à noite, para que seja usado também nas Tuas mãos, também junto com o pastor. Nós entregamos as Tuas mãos, a vida de cada um, pedindo perdão pelo nosso pecado em nome de Jesus. Amém. 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 Paz. Deus nos abençoe poderosamente.